Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, graça e paz a todos. Estamos mais uma vez iniciando o nosso culto de domingo. Esse é um culto especial, gravado especialmente para você que nos acompanha de qualquer parte do Brasil. Até já solicitei ao nosso pessoal que todos os dias também coloque o nosso programa da TV aqui no nosso canal no YouTube, para que você de casa possa ter o dia a dia, uma palavra. Existem muitos momentos importantes no programa. Às vezes a inspiração vem e nós fazemos o programa inteiro dando mensagem de fé para o coração das pessoas. E por isso eu solicitei à produção nossa que colocasse os programas aqui também. Então você vai ver, né, diversos programas nossos de TV aqui, 1 hora de programação, segunda a sexta. Você vai poder acompanhar os nossos programas e também as nossas mensagens. Mas esta mensagem de domingo, esta é especial. Eu sento aqui para trazer o mesmo ensinamento que nós ensinamos na nossa reunião. Eu trago aqui também todas as reuniões, todas as manhãs de domingo de cada semana. Então, seja bem-vindo. Sou o pastor José Maria, estamos aqui para ajudar você. Esses dias nós estamos falando sobre salvação, tá? Estamos falando sobre salvação. Uma coisa interessante sobre salvação é explicar que muitas pessoas, elas condicionam a salvação a alguns requisitos meramente humanos. Por exemplo, você já ouviu alguém dizer assim: para você ser salva, você não pode cortar o cabelo. Para você ser salva, você não pode usar calça comprida. Para você ser salva, você não pode usar pintura. Para você ser salva, você não pode usar certos tipos de perfumes. Não pode comer certos tipos de alimentação. E aí a lista é grande. Na verdade, eu quero estudar com vocês para nós entendermos o que a Bíblia diz sobre salvação. Qual é o texto bíblico, claro, que fala sobre salvação? A Bíblia Sagrada vai nos dizer no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 8 e 9. Diz assim, abra sua Bíblia se você puder. Efésios, capítulo 1, versículos de número 8 e versículo 9. Diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá? Então, nós somos salvos pela graça. Graça quer dizer um favor não merecido. Somos salvos porque Jesus Cristo quis morrer por nós e morreu por nós na cruz do Calvário. E nós precisamos ter fé nele. Essa fé em Jesus Cristo significa: eu preciso acreditar que Jesus morreu, nasceu, morreu e ressuscitou para pagar os meus pecados. Então, isso é muito importante pensar nisso, tá? Se alguém perguntar a você por que você é salva, por que você é salvo, a sua resposta tem que ser: porque eu criei ou eu creio que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou por mim. Então ele fez isso por nós, ele fez isso em nosso lugar. A graça de Deus em Jesus Cristo, levando Jesus a pagar um preço pelos nossos pecados. E a fé se aplica porque eu criei naquilo que o Senhor Jesus fez. Então, eu criei. Quando eu criei no que ele fez, é como se eu estivesse dizendo: sim, Senhor, eu acredito que o que o Senhor fez é a mais absoluta verdade. E eu abraço essa verdade. Aí você me pergunta: pastor José Maria, mas quanto às outras coisas? Olha, eu não estou aqui para discordar ou para entrar em debate com esta ou aquela pessoa, com este ou aquele ministério. Na verdade, nós vamos fazer uma análise dentro do que a Bíblia diz. Por exemplo, sobre alimentos, que algumas pessoas dizem: olha,
para você ir para o céu, para você ser salvo, você não pode comer certos tipos de alimentos. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: comei de tudo que se vende no açougue ou no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência. Imagina, a pessoa diz, olha, você não pode comer carne de porco, porque lá no Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Levíticos, tinha uma proibição, não somente a carne de porco, mas se você ler a lista em Levíticos, você verá uma lista enorme de animais, né, de répteis, que não poderia ser comido naquele tempo. E é óbvio que Deus estava cuidando do povo que estava no deserto. Temos que lembrar que aquelas pessoas estavam vivendo no deserto, eles passaram 40 anos no deserto, tá? É claro que hoje, pastor, o que é que nós temos que deixar de comer hoje? Bem, em 2 Timóteo, 1 Timóteo, vamos dar uma olhadinha comigo, já que estamos estudando? 1 Timóteo, capítulo de número 4, tá? Vamos ver, 1 Timóteo 4, o que Paulo fala aqui sobre as questões de alimentação? 1 Timóteo, capítulo de número 4, diz, preste bem atenção, sobre alimentação. Depois nós vamos passar em outras partes, e aí vamos entender isso aqui. Especialmente para você que é membro da Igreja Identidade de Cristo, você que está numa cidade aí, você diz, pastor, eu sou membro da Igreja Identidade de Cristo aqui na minha cidade. Não tem igreja, é claro, não temos, só temos São Carlos e Cuiabá e Madrid, mas breve teremos em outros lugares, até porque nós já temos membros, que são vocês, que acompanham pelo nosso trabalho na rede social e aqui pela internet. Olha só o que diz o Espírito Santo. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, o Espírito Santo está dizendo que nos últimos dias algumas pessoas apostatariam da fé, ou seja, elas esfriariam na fé. Por quê? Porque elas dariam ouvido, ou estão dando ouvido, a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de pessoas que falam mentira. Então aqui, a palavra-chave aqui é a hipocrisia de pessoas que falam mentira, inventam coisas que Deus não mandou falar, dizem que Deus falou que não falou, e com isso as pessoas acabam enfraquecendo-se espiritualmente e começam a abandonar a fé em Deus. Aí o apóstolo Paulo vai dizer mais, homens que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Ou seja, Paulo já está dizendo sobre pessoas que proibiriam o alimento, dizendo, olha, se você comer tal alimento, você não vai para o céu. Isso é sério. Aí ele diz assim, porque tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças, porque é santificado pela palavra e pela oração. Então, todo o alimento, segundo Paulo, é santificado pela palavra, e pela oração. Jesus, quando explicou, os discípulos os fariseus disseram, ó Senhor, os seus discípulos comem sem lavar a mão, quebrando a tradição, a nossa tradição. Jesus disse, não é o que entra que faz mal, o que faz mal é o que sai. E assim, lá em Marcos, nós vamos ver depois, Jesus considerou puro todos os alimentos. Agora, preste atenção, não é porque a Bíblia não proíbe que eu deva sair por aí fazendo o que eu acho, o que eu penso. É óbvio que existem pessoas que certos tipos de alimento ela deve evitar. Não por uma questão espiritual, mas por uma questão, às vezes até de saúde, compreende? Você precisa respeitar a orientação da ciência e até a orientação do seu próprio médico. A Bíblia diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que eu não posso é criar uma regra e dizer, olha, aqui na palavra de Deus, tal e tal alimento é proibido.
quais são? O que o Novo Testamento proibiu? Pastor José Maria, visto que o senhor disse, comei de tudo que se vende no açougue, é isso mesmo? Vamos ler, quer ler comigo? Então, é 1 Coríntios 10, 25. Olha o que Paulo disse aqui. 1 Coríntios 10, 25. Se você nunca leu, leia comigo. Paulo disse assim, comei de tudo que se vende no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Tá? Então, Paulo está dizendo, olha, vocês não têm que ficar presos a estas restrições, principalmente porque Paulo pregava para os gentios e Pedro pregava para o judeu. Então havia uma certa dificuldade, até um certo momento o apóstolo Paulo repreendeu Pedro severamente, porque Pedro estava comendo com os gentios tranquilo, de boa, né? Aceitando os gentios, tranquilo. Só que chegou na companhia alguns judeus. Sabe o que Pedro fez? Pedro se afastou dos gentios e passou agora a dar uma de que, olha, aí Paulo falou, não, Pedro, você está de brincadeira? Não, você está agora querendo que o gentio faça coisas que o judeu faz, quer dizer, você estava agora comendo e bebendo conosco aqui, só porque chegou uns irmãos agora, você agora está, não, Pedro, está errado. Paulo repreendeu Pedro severamente, depois nós vamos ver isso aí. Por quê? Porque os apóstolos, ou alguns da igreja primitiva, eles queriam judaizar os gentios, ou seja, eles queriam que os gentios guardassem os costumes dos judeus. E aí então, foi no livro de Atos dos Apóstolos que eles tiveram uma reunião, uma assembleia, e decidiram o seguinte, Atos capítulo 15, versículo de número 28. Isso aqui é muito importante você saber. Atos 15, 28. Se você tem a Bíblia, me acompanha, por favor. Atos 15, 28. Sobre alimentos, que eu estou falando, tá? Diz assim, Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, eles dizendo, a decisão da Assembleia. Fizeram uma Assembleia com os apóstolos, ali Paulo representando os gentios, com mais outros, e Pedro e os demais apóstolos, para chegar numa conclusão do que deveria ser mandamentos assim acerca de alimentação, o que deveria ser uma coisa assim para sempre, o que deveria observar para sempre, sem ser uma coisa regionalizada, sem ser uma coisa a nível de costumes de cada nação. Então, eles tiveram a assembleia e chegaram na seguinte conclusão. Atos 28, 15, verso 28. Diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais julgo algum, senão estas coisas necessárias. Então, chegaram na conclusão que não deveria ter nenhum outro tipo de julgo, senão estas coisas necessárias. E quais seriam essas coisas necessárias? Elas são quatro coisas necessárias, tá? E vamos ver agora, duas delas têm a ver com alimento. Diz assim, senão essas coisas necessárias, que rejeitais ou rejeiteis as coisas sacrificadas aos ídolos. Depois eu vou explicar o que são coisas sacrificadas aos ídolos, tá? Do sangue, se afaste das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, tá? A carne de animais estrangulados ou sufocados e a prostituição. Então, Novo Testamento dá como diretriz para nós 4 regras que são imprescindíveis nós observarmos. Primeiro, nos guardar da contaminação dos ídolos. O que é um ídolo? Vamos dizer assim, hoje diríamos assim, imagens, adoração, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Por exemplo, tem pessoas que fazem as festas aos seus ídolos e etc. Você sendo de Cristo, tendo Jesus como Senhor e Salvador pessoal, você não deve ter nenhum ídolo. Você deve ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tá? Quando nós não éramos de Jesus, eu tinha os meus santos que eu acreditava neles. Tá? Depois que eu entreguei a Jesus, claro, eu tinha 17 anos, mas eu já tinha os meus santos
que vim trazendo da tradição dos meus pais. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu entendi que somente Jesus é Deus, que Ele é o único que sabe todas as coisas, que tem todo o poder e é o único que está presente em todo lugar ao mesmo tempo. São 3 atributos que o faz ser Deus. Ele sabe todas as coisas, está presente em todos os lugares e é o Todo-Poderoso. Eu passei a crer unicamente nele. Respeito as outras religiões, respeito as outras crenças, mas eu tenho a minha crença em Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você diz, eu também, pastor, entreguei minha vida ao Senhor Jesus, você deve, se os ídolos forem seus, você deve desfazer deles. Como é que eu desfaço deles, pastor? Eu os quebro, os queimo. O que eu faço? Bem, queimar, jogar fora ou quebrar pode constituir um crime de acordo com o Código Penal, né? Então, na visão jurídica que eu tenho, eu sugeriria você devolvê-los à Igreja Católica. Se você não quer mais ter os ídolos, você devolve lá ou peça alguém para devolver. Ah, pastor, mas então o que é bom, o que não é bom para mim? Eu vou devolver para os outros? Eu acho que tem que devolver e para com esse negócio. Por quê que eu estou explicando? Porque se você quebra, você pode responder por um crime. O que você gostaria de responder por um crime? Você põe fogo nele, alguém filma que você está pondo fogo. E aí você pode, né? Você pode estar aí, de repente, fazendo aí algo que vai lhe dar uma dor de cabeça. Então, a minha sugestão é essa, entende? Várias vezes, várias pessoas já trouxeram na igreja, ó, pastor, tá aqui, fala, amigo, você que leva de volta, estou te orientando aqui, até como operador do direito, tá? Se for seu, não use. Se não for seu, aí não tem problema, ter em casa, às vezes é do seu marido, é da sua filha, do seu filho, etc. Aí não tem problema, desde em casa, não é seu, tá bom? Então, ídolos. Depois eu vou falar mais sobre os ídolos, aí eu te dou mais base bíblica do porquê nós não devemos ter. Como nós estamos falando de alimento, vamos focar mais aqui no alimento que o tempo está passando. Olha só. Então ele disse que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, algum tipo de alimento que é sacrificado aos ídolos, mas eu vou explicar depois com detalhe. Do sangue e da carne sufocada. Então vamos ficar falando aqui só do sangue e da carne sufocada. O sangue, desde o livro de Levíticos, Deus já proíbe, dizendo que a vida de todo animal está no sangue. Então nós não devemos comer sangue. Isso foi antes, durante e depois da lei, tá? Isso aí nunca saiu. Então nós não podemos comer o sangue. Então, por exemplo, algumas regiões têm galinha molho pardo. Tem um outro nome que esse prato é chamado, gente. Oh, meu Deus, em outras regiões, Nordeste, parece-me que tem sarapatel, né, chouriço. Então, são alimentos que usam sangue. Nós, cristãos, não podemos comer, tá certo? Por quê? Porque o sangue, a vida do animal está no sangue, Deus proibiu, correto? Aí, alguém me perguntou, pastor, e a carne mal passada, eu posso comer? Depois que o animal morreu e o sangue escorreu, certo? Você pode comer a carne até crua. O que Deus está falando aqui? Você não pode comer o sangue que levou o animal à morte. Aquele sangue deixa lá, não deixa rolar. Deus disse que não pode comer. Agora, depois que o animal morreu, se quiser comer a carne crua, pode comer. Carne mal passada, bem passada, do jeito que você quiser, pode comer, tá bom? Bom, sobre o sangue já expliquei, né? Sobre a carne sufocada, ou seja, o animal estrangulado. Lembra que as nossas avós, ela pegava a galinha caipira e estrangulava ela? Então, nesse caso hoje nós não podemos fazer assim. Se vai matar o frango caipira para comer, tem que sangrá-lo e o sangue que sai, né, não é para utilizar depois da galinha pronta, jogar o sangue no meio da galinha para comer junto o sangue. A Bíblia proíbe isso, proíbe comer o sangue. E também os animais sufocados também não se deve comer. Até lembro que uma vez, 2 anos depois que eu me converti, eu demorei 2 anos para voltar na casa dos meus pais. E aí, quando eu cheguei lá, minha mãe estava muito feliz. Ela vai lembrar disso, se ela estiver assistindo. Ela vai lembrar, ela era católica, apostólica, romana. Mas ela ficou muito feliz. E quando eu cheguei, ela foi mais que depressa. Eu cheguei à noite e no outro dia, de madrugadinho, eu escutei o franguinho gritar. E eu já pensei comigo, falei, opa, hoje vai ter frango caipira, né, com quiabo. Só que não deu tempo de avisá-la. Quando eu escutei, quando eu levantei no outro dia, ela já tinha matado o bichinho. Ou seja,
e ela matou sufocado. O costume dela era matar sufocado. E aí estava pronto lá, frango com quiabo. E eu falei, mãe, desculpa, mas eu não vou poder comer porque a senhora matou sufocado, né? Ela falou, você não come? Eu falei, mãe, desculpa, não deu tempo de falar. Quando eu acordei, eu já estava com ele pronto, quase. E aí expliquei para ela. Ela falou, não, tudo bem. Em cima do fogão a lenha tinha uma lata grande assim de 20 litros que eles usavam para colocar carne de porco ali dentro, lembra, na fazenda ali. Foi lá e já estava quente, tirou uns pedaços de carne ali e pôs. E falou, pode deixar que no outro domingo eu vou matar outro frango para você, aí não vou matar assim não. Isso nunca esqueci porque foi algo assim que ela entendeu e foi uma das vezes que realmente foi assim muito impactante para mim. Outra coisa sobre animais sacrificados aos ídolos, eu lembro que eu estava numa cidade em Minas Gerais, eu fui fazer um culto, o primeiro culto que eu fui fazer, numa cidade chamada Barbacena, não sei se você já ouviu falar, é uma cidade, tem vários hospitais psiquiátricos, então em Minas Gerais é bastante conhecida essa cidade. E havia um irmão que iria me encontrar, que já tinha uma reunião nessa cidade, então eu estava assumindo para, então, a partir dali fazer as reuniões, e esse irmão foi me buscar na rodoviária, ficou muito feliz, me levou na casa dele, contou um pouco da história dele e tal. Chegou na casa, ele fez um almoço na casa dele, e uma carne de panela, pensa numa coisa boa, carne de panela. E eu lembro que na hora que ele foi servir a mesa ali e tal, eu era solteiro ainda nessa época, na hora que foi servir, eu não senti de comer a carne. Eu falei, irmão, eu senti de não comer a carne, me perdoe. Nossa, imagina, eu sou tímido, né? Tem gente que acha que não, mas sou. Só não sou tímido para pregar, para falar aqui, para sentar aqui e falar, não sou, mas pessoalmente assim eu sou. E aí, gente, o que aconteceu? Ele falou, não, pastor, fica à vontade, evangelista, eu não era nem pastor, não, evangelista, fica à vontade, não tem problema não. Aí, tá, acabou ali, almoçamos, fui para a reunião, era às 14 horas a reunião, fizemos a reunião, dali eu fui para outra cidade chamada Lavras. Aí eu ia fazer a reunião lá em Lavras no outro dia, então eu dormia em Lavras e tal, enfim. Na outra semana, quando eu voltei, ele falou, pastor, não é pastor não, hoje eu falo pastor, mas naquele tempo não era pastor. Falou, a gente depois que você foi embora e não quis comer a carne, nós ficamos pensando. Nós servíamos aos espíritos, nós éramos da pesada. E tudo que nós tínhamos, nós desfizemos. Mas a única coisa que nós não desfizemos foi a panela de ferro. Sabe aquele jogo de panela de ferro? Porque ele disse assim, e nessa panela que nós fizemos a carne, foi exatamente a panela que nós fazíamos a carne para oferecer, cozinhava a carne para oferecer às entidades, etc e tal. E ele falou assim, isso foi na outra semana, ele falou, depois nós descobrimos, de tudo que nós desfizemos, nós só não desfizemos da panela. Mas aí ele falou, não, pode ficar tranquilo que já desfizemos da panela e a carne que fizemos uma outra carne de panela hoje e aí tá normal. E olha que coisa, né? Quer dizer, aquela panela foi usada muitas vezes. Claro que, não sei, talvez Deus me deu ali uma experiência, para eu ter essa experiência sobre alimentação, né? Mas coisa sacrificada aos ídolos. Bom, deu para entender o que o Novo Testamento proíbe? Deu para entender? Carne sufocada e o sangue. No livro de Romanos, tá? Olha o que Paulo falou em Romanos, agora voltando. O que é o reino de Deus? Preste atenção. Eu vou terminar aqui falando o que é o reino de Deus, tá? Para ser salvo, você precisa acreditar que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou para remir os seus pecados, tá? E para viver no reino de Deus, você precisa entender o que é o reino de Deus. Paulo, então, explica para nós, em Romanos 14, eu sei, estou certo, verso 14, eu sei, estou certo no Senhor, que nenhuma coisa é de si mesma impura, mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Se você achar que um certo tipo de alimento você não deve comer, Paulo está dizendo, com exceção do sangue que nós já vimos e da carne sufocada, os outros alimentos, se você achar que não deve comer, Paulo está dizendo, então não coma. Se você tem uma igreja que a igreja prega assim, por exemplo, se eu for convidado para almoçar com os irmãos da Adventista e nós vamos num restaurante almoçar, eu tenho certeza, eu estando com eles, eu não vou comer carne de porco. Por quê? Porque eu estou com eles ali, eu respeito a fé deles. E se formos sair para fazer um lanche,
tá? Então, o que eu estava dizendo, se eu for almoçar com o adventista, eu não vou comer carne de porco. Se eu for almoçar com adventista, eu não vou tomar café. Se eu tenho uns parentes adventistas que vêm em minha casa almoçar comigo, com certeza eu vou fazer o alimento de acordo com a fé deles, porque eu não vou usar isso para esnobar ou para criar discussão. Paulo mandou não fazer isso. Diz Paulo, se por causa da comida entristece o seu irmão, já não andas conforme o amor. Quer dizer, eu não posso deixar a comida entristecer o meu irmão. Compreendes? Se você não toma café por uma questão, você achar que não deve, e você vier na minha casa, eu não vou te servir café, eu vou te servir um chá, porque eu prefiro andar em amor do que por causa do alimento te entristecer. Deu para entender? Já não faça perecer o teu irmão por causa da comida, o teu irmão por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem. Não deixe a pessoa falar mal de você por causa disso. Poxa, eu fui na casa do... Não deixa. Se você puder, procure ter paz com todos. Por quê? Verso 17. Pois o reino de Deus, disse Paulo, o reino de Deus não é comida nem bebida. Disse Paulo, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui eu paro, tá? O que Paulo está explicando? O reino de Deus não tem nada a ver com comida, muito menos a ver com bebida. O reino de Deus tem a ver com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você ainda não encontrou pessoas que acham que não pode comer certos alimentos, você vai encontrar, dizendo para você, inclusive, que você não pode comer se você quiser ser salvo. Mas nada tem a ver com a salvação, com exceção do que nós falamos, que da carne sufocada e do sangue. O resto é uma questão de opção sua, é uma questão de gosto, principalmente o Novo Testamento. O Novo Testamento não vai te condenar. O Novo Testamento vai dizer para você que você tem liberdade desde que você respeite o sangue e a carne sufocada. Romanos 10, nossa, tem muita coisa, verso 4, vou finalizar aqui. A pessoa fala, pastor, mas e a lei, como é que fica? Diz assim, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Cristo veio, cumpriu a lei, para que eu e você, para que você e eu vivamos não mais para agradar a lei, mas sim para agradar a Cristo, que morreu por nós, que pagou o preço dos nossos pecados. Vamos fazer a oração? Acho que consegui explicar um pouco, né? Mas tem mais coisa para explicar, porque a lista é grande. E tem muitas pessoas confusas, achando, meu Deus, eu pequei porque cortei o cabelo. Meu Deus, eu pequei porque eu furei a orelha. Meu Deus, eu pequei porque eu... Oh, meu Deus, e agora eu e minha tatuagem, o que eu faço? E agora eu vou para o céu ou vou para o inferno? Vamos falar disso na próxima semana, tá bom? Oremos pela água. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço agora, Deus, abençoe esta água, consagra estas pessoas que estarão, meu Pai, a partir desse momento, bebendo conosco desta água. E esta pessoa, que nós estamos orando por ela todos os domingos, para que a presença do Espírito Santo venha fluir na vida dela de uma forma transbordante, de uma forma maravilhosa. O reino de Deus o reino de Deus não consiste em comida e bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é nós vivermos discutindo sobre comida, não é ficarmos brigando sobre comida. O reino de Deus é sobre justiça, sobre paz e alegria no Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Eu consagro esta água, que todos que dela beber também receba a sua bênção. No nome de Cristo. Amém. Pode beber da sua água agora. Receba a bênção de Deus. Amém. Eu bebi aqui mesmo, que é a minha garrafinha, né, de todos os domingos, você já percebeu. E eu espero você no próximo domingo. Tem sido como um estudo bíblico para o nosso crescimento e elevo espiritual, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, não deixe de entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Nosso número do WhatsApp está sempre aí na tela para você falar conosco, tá bom? Que Deus te abençoe
em nome de Jesus. E se você quiser abençoar a obra com seu dízimo, com a sua oferta, eu sempre deixo no final aqui o número do Pix da igreja, para você mandar o seu dízimo, como membro da igreja aí que você é, mande o seu dízimo, mande a sua oferta, porque de alguma forma você está ajudando a obra de Deus ser feita, ser realizada, tá bom? Domingo que vem nós voltaremos com mais uma mensagem, com mais uma oração, com mais um estudo bíblico. Deus te abençoe, falando sobre a salvação, tá bom? Então diga comigo assim: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é sobre comida e muito menos sobre bebida. O reino de Deus é sobre justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu vejo você no próximo programa. Um grande abraço e até lá.